Muito bom dia a cada um de vocês, estimados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso culto neste terceiro domingo após Pentecostes. Dentro em breve estaremos iniciando o nosso culto. Portanto, prepare o seu coração, deixe essa melodia tocar no seu espírito e que assim você se prepare no seu lar, no seu local de aconchego, para receber junto conosco as palavras e a bênção do Senhor, que desde o semear até o colher quer nos guardar em seus braços fortes, como galhos seguros que nos preparam desde agora para a vida eterna. O Senhor seja contigo, seja bem-vindo ao nosso culto.
Olá, seja bem-vindo. Estamos dando início a este momento de culto no terceiro domingo após Pentecostes. Bom dia, muito bom ter você conosco. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, pastor da congregação aqui Cristo de Campo Grande, também pastor supervisor da congregação Cristo de Duque de Caxias. A palavra de acolhida que trazemos nesta manhã é extraída do texto de Marcos capítulo 4, dos versículos 31 e 32, onde lemos assim: O reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Sim, estimados irmãos e irmãs, o reino de Deus
é sempre apontado para o próprio Cristo Jesus. A sua palavra, o seu evangelho, que muitas vezes de maneira simples ou de maneira louca, segundo os preceitos do mundo, parece passar de maneira insignificante. Mas quando ele se manifesta e já tem manifestado em minha e em tua vida, ele é capaz de nos dar suporte, fortes em seus galhos, em seus braços, fazendo com que nós, sob a sua bênção, possamos alçar voos neste mundo e com ele seguirmos para a eternidade. Como a palavra também do Senhor nos diz, à sombra do Senhor onipotente descansará todo aquele que nele confia. Assim eu te convido para que se coloque em segurança sob a sombra da proteção e do cuidado de Cristo Jesus, o nosso Deus eterno, também neste culto. Amém. O primeiro hino que gostaríamos de cantar nesse dia, queremos cantar nesse dia, o hino de número 178 do Inário Luterano, no Santo Dia do Senhor. Cantamos. No santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Nós queremos, assim como estamos, nos colocarmos na presença do nosso Deus e invocarmos o seu santo nome entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, nós queremos neste momento nos achegar diante de Deus, nosso Pai, e com confiança lhe confessarmos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e ações. Depois de tantas promessas feitas, as nossas falhas, nós realmente precisamos buscar em Cristo o verdadeiro perdão.
E assim, ao contrário do que pensamos, Ele quer nos acolher e nos perdoar, e em Sua palavra nos fortalecer para um testemunho seguro. Por isso, confiando na palavra do Senhor, eu te convido, confessemos ao Senhor os nossos pecados. Nos coloquemos de pé. Muito amado Deus, bondoso Pai, nós reconhecemos que temos pecado diante de Ti por pensamentos, palavras e ações. Nós nos aproximamos, pois precisamos do Teu perdão, precisamos do conforto, de consolo, precisamos de restauração em nossa alma. Te confessamos termos pecado contra Ti e contra o nosso próximo, em pensamentos, palavras e ações. Senhor, não temos conseguido fazer o que desejamos, mas justamente aquilo que não queremos fazer, muitas vezes temos feito. Não nos motivamos pelo Teu amor e outras tantas vezes ficamos interessados em investir e controlar a nossa vida ou o mundo ao nosso redor por coisas fúteis. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. E por amor de Cristo, não nos condenes, nem nos deixe perder a vida verdadeira. Perdoa-nos pela nossa indiferença diante de Tuas bênçãos, dádivas derramadas sobre nós. Examina os nossos pecados e perdoa-nos, restaurando o nosso espírito, pois ansiamos pelo Teu perdão. Ouve e atende a nossa súplica, em nome de Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs, de perto e de longe, diante de Deus eu vos pergunto se é essa também a vossa sincera confissão. Reconhecendo os vossos pecados, confiam no perdão suficiente em Cristo Jesus e desejam, por meio do seu Espírito Santo, viver essa nova vida de conserto, na presença, com os dons e louvando ao Senhor aonde quer que Ele te ponha. Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Por esta confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, a cada um de vocês, com sinceridade, confessa e confia diante do Senhor, eu digo: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a verdadeira alegria, o motivo de acordarmos despertos a cada manhã e louvarmos a Deus, pois as suas misericórdias não têm fim e se renovam sobre nossas vidas até o dia derradeiro. Amém. O salmo para este dia é o salmo de número 1. Salmo de número 1, nós faremos a leitura deste salmo de maneira responsiva. Salmo de número 1, de maneira responsiva, conforme a nova tradução na linguagem de hoje. Assim fazemos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho,
Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, glória a Deus nas alturas. E na paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente. Ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tinhas os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tinhas os pecados do mundo, recebe a nossa reparação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Falemos com o nosso Deus em oração. Bendito Senhor, visto que fizeste que as Escrituras Sagradas fossem escritas para nosso ensino, concede que possamos ouvi-la, lê-la, observar e estudar e internamente digeri-las, a fim de podermos abraçar e sempre manter firme a bendita esperança da vida eterna, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar-se. Para o próximo hino, convido vocês a abrirem seus hinários, número 210 do Hinário Luterano. Hino 210, Cantai alegremente.
Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Nós queremos tomar a palavra do Senhor em nossas mãos e nela meditarmos. Os textos que nós temos para hoje, Ezequiel, capítulo 17, dos versículos 22 a 24. Gostaria de convidar o jovem Luiz Guilherme para nos dirigir a palavra do Senhor, lê-la para nós. Ezequiel 17, 22 a 24. 850. Uma promessa de esperança. Uma promessa de esperança. Luiz, o que foi? Tem que depois. Acabou a luz? Porque senão não tem áudio não. Acabou a luz? Então ela desculpa. Uma promessa de esperança. O Senhor diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei. Eu cumprirei o que prometi. Muito obrigado. Gostaria de convidar a Alessandra, se ela aceita fazer a leitura, então, do texto de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 a 10. 1171. Pode vir aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 a 10. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu.
Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nós vivermos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isto não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo, aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Muito obrigado. A leitura do Evangelho para este dia está registrado no texto de Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 a 34, 24 a 36. Marcos 4, 24 a 36. Em reverência ao Santo Evangelho, convido aqueles que podem colocar-se de pé. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, dos versículos 24 a 36. Onde lemos assim: Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito, até ficar maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os pássaros fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas,
mas explicava tudo em particular aos discípulos. E naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos também o acompanharam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para este dia. Nós queremos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Niceno, conforme temos também em nosso inário, na parte das liturgias. O Credo Niceno, que diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida vinda do mundo vindouro. Amém. Certos desta fé plantada em nossos corações, sustentadas pelo poder misterioso do Espírito Santo, queremos cantar do próximo hino, Louvores ao Nosso Deus, 219 do Inário Luterano. Podem sentar-se. Hino 219 do Inário Luterano, a Deus cantai louvores. Cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado
sem fim do amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. A nossa mensagem para esse dia está registrada no texto de Marcos, capítulo 4, os versículos 26 a 34. Queremos meditar, portanto, nas parábolas de Cristo que nos foram trazidas para este dia, e a partir delas a importância da palavra do Senhor para o nosso cotidiano. O texto que nós ouvimos há pouco, das parábolas de Cristo no Evangelho de Marcos, ressaltam o ensino do Senhor Jesus, quando este começava a ganhar corpo ao meio do povo. As notícias dos milagres de Cristo e os seus ensinos ganhavam espaço, e por essa razão multidões o procuravam. Durante a leitura, Jesus estava assentado com seus discípulos próximo ao mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, onde, no início do capítulo 4, ele inicia 3 parábolas. A primeira delas contando a história, a parábola do semeador. Nós não lemos, não faz parte do conjunto de leituras, mas fica o incentivo para que leiam em casa. Na primeira parábola, portanto, Jesus conta que esse semeador lançou sementes ao solo e as sementes caíram em solos diferentes. A cada tipo de solo, um tipo de crescimento. Nas parábolas que ouvimos hoje, a primeira delas nos conta, então, que nos conta por Jesus que esse semeador lançou a semente e, enquanto ele dormia e acordava dia após dia, esta semente tomou o seu crescimento. Ele não sabia ou não podia intervir no seu desenvolvimento. Mas no tempo certo, quando já produziu todo o seu fruto, o agricultor vai e colhe dos frutos dessa semente. A terceira e última parábola desse conjunto de histórias, Jesus fala agora da semente do reino de Deus enquanto a semente do grão de mostarda. Ou grão de mostarda, que sendo menor e de aparência simples, produz grande surpresa quando no tempo oportuno ele se desenvolve e se expande de tal modo que em seus galhos as aves podem produzir e cuidar dos seus ninhos. Meus irmãos e irmãs, nós iniciamos o culto hoje ouvindo, os que nos acompanham, ouvindo sons de pássaros cantando. O dia hoje aqui em Campo Grande está um dia com chuva leve, bastante molhado, e as aves também nos presentearam com esse canto natural, trazendo para nós um ânimo
de vida, de renovo, de esperança. Os textos que nós ouvimos trazem como ponto central nas parábolas o valor e o papel das sementes. Assim como nas sementes naturais há a essência de vida que as fazem brotar, crescer e produzir no tempo certo, também há no Evangelho, no poder da palavra de Deus, algo que o faz crescer e seguir o seu curso. Nós gostamos, muitos de nós buscamos ter o controle sobre as coisas que estão ao nosso redor. Nas plantações, hoje, desenvolvimentos e avanços tecnológicos permitem muitas vezes que agricultores modifiquem até mesmo a genética de alguns grãos. Oferecem no tempo certo adubo e defensivos para que possa assim produzir frutos com maior consistência e abundância. Por mais que o ser humano, na plantação, com todo o desenvolvimento e tecnologia, tenha condições ou busque oferecer recursos, providencie recursos para o melhor desenvolvimento, ainda não cabe a ele todo o processo de desenvolvimento, de crescimento e maturação se dá pela própria planta. É a própria semente, a própria planta que possui em si mesma todo o processo para o desenvolvimento orgânico e produzir no tempo certo os seus frutos. Há um mistério na plantação, no desenvolvimento. Por mais que nos esforcemos para conhecer os segredos, há coisas que permanecem mistérios. Assim também se aplica ao reino de Deus, segundo palavras de Jesus. A sua palavra é a semente. O evangelho que hoje está sendo pregado, comunicado a cada um de nós. Ele produz, para além do conhecimento técnico de métodos e estratégias evangelísticas, ele produz o seu próprio fruto. Ele é capaz de promover vida e desenvolvê-la em condições mais áridas possíveis. Não depende de nós. Isso muitas vezes pode nos deixar intranquilos. Queremos ter o controle, produzir e fazer com que os resultados saiam urgentemente. Mas a palavra do Senhor quer revelar para nós que não é por meio de estratégia humana, que não é obra humana, que fará com que o seu evangelho possa expandir-se cada vez mais e que fará com que esse evangelho possa produzir vida onde quer que queiramos. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios: assim, um é o que planta, outro é o que cuida e outro é o que ceifa. Não importa em qualquer situação nos encontramos. O importante é saber que é Deus quem promove o crescimento da sua palavra. É Deus quem promove a sustentação do seu reino. Nisso, estimados irmãos, tirando-nos dessa ilusão de controle sobre a nossa vida e das coisas que estão ao nosso derredor, podemos não ficarmos nervosos, inseguros, mas pelo contrário, nos sentirmos acolhidos e amparados, porque Deus tem um bom propósito na divulgação desse evangelho.
Deus tem um santo propósito na manutenção da nossa vida como parte do seu reino, na divulgação do Evangelho. Não cabe a nós fazer com que outros creiam. Sim, é verdade. Esse processo, esse mistério entre a minha fala como instrumento de Deus e o fruto que esta fala pode produzir no coração de vocês, não é algo que está limitado ou tangível ao meu conhecimento enquanto pessoa, às minhas habilidades enquanto teólogo ou enquanto pregador. Esse poder, esse mistério, está reservado à ação do Espírito Santo, que faz com que estas obras possam surgir de maneira imediata ou de maneira mais delongada. É importante, necessário saber e, por isso, também compartilharmos. Embora não tenhamos o poder de transformar na vida das pessoas o que queremos com a palavra de Deus, também não devemos deixar de pregar. O agricultor lança as sementes e sabe, confia que Deus tem o poder de operar, mas Ele está sempre monitorando, está cuidando, cultivando, e no tempo certo vem com alegria colher dos frutos que estas sementes germinaram. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, de um modo especial, em Cariacica do Espírito Santo, está acontecendo mais uma semeadura. Lá, meu sobrinho, Christian, está sendo batizado. Nós, aqui do Rio de Janeiro, ficamos felizes e, ao mesmo tempo, um pouco ansiosos por querermos ver o que está acontecendo, esse milagre do Senhor. Mas a coisa maravilhosa que está acontecendo para nosso deleite, para nossa alegria, é que não importa se eu esteja lá enquanto pastor realizando o batismo, o necessário e importante é que a palavra de Deus esteja operando na vida desta criança. O importante e necessário não é quem realiza, mas o que é realizado em nome de Cristo na vida de todo aquele que recebe a palavra do Senhor. De todo aquele cuja semeadura se dá pelo sacramento ou pelo ouvir da palavra de Deus. Sim, nós, como agricultores na seara do Senhor, temos este grande privilégio e responsabilidade de lançarmos as sementes em todos os terrenos e olhar com atenção como esta semente cai no coração. Mas Deus é quem promove o crescimento. E nisso temos verdadeira paz. Diz a palavra do Senhor também na parábola de hoje, Jesus nos traz que esta semente, comparando o reino de Deus como a semente do grão de mostarda, no tempo certo cresce e se expande de tal modo que os seus galhos servem de ninhos, de abrigo e de suporte para que os pássaros possam ali produzir os seus ninhos. Nesse sentido, a semente, ou o galho, essa expansão, o reino de Deus é o próprio Cristo. E cada um de nós, membros da igreja, somos também ao mesmo tempo esses pássaros que podem abrigar-se sob os seus galhos, produzir ali os seus ninhos, poder ali cuidar da sua família, da sua prole. Saber que Cristo é quem opera em nós o crescimento. Saber que é Cristo quem opera em nós a perseverança. Saber que dele provém o alimento suficiente para a nossa vida, na subsistência, no cuidado
diário, bem como também nos provê através dos sacramentos, através da ação do Espírito Santo, concedendo a nós dons diversos, nos dá segurança diante das intempéries do mundo, diante das dificuldades que nos rodeiam, de que em seus galhos, de que sob os seus braços, nós temos verdadeira paz e segurança de caminharmos com Ele já aqui em direção à vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios que nós ouvimos hoje, fala a respeito da vida de todos os cristãos. Ele fala de que almeja muito estar com Deus nos céus. E fala de que as dificuldades que enfrentamos aqui neste mundo, seja ela a pandemia, seja ela a crise financeira e econômica, seja ela enfermidades e desentendimentos, todas as dificuldades não podem ser comparadas com a glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Mas, enquanto neste corpo, enquanto aqui no mundo, seguimos em frente o nosso trilho, olhando sem perder o alvo da vida eterna que nos está prometido, pois é Deus quem nos dá tanto esse corpo quanto o corpo glorioso no céu. E é Deus quem nos conduz dia após dia, sustentando-nos não apenas com a sua palavra, mas também com o comer e beber santos do seu corpo e sangue na santa comunhão. Estimada igreja, estimados irmãos de perto e de longe, louvemos ao Senhor, pois desde a semeadura tem nos mantido fiéis e firmes com os recursos espirituais suficientes e também nos dando provisão para a vida cotidiana e nos guarda por seu propósito, dia após dia, em guarida e segurança sob os teus braços, dando a cada um de nós a certeza de vida eterna. Que Ele realize esse mistério na tua vida, hoje e sempre. Amém. Nos colocamos de pé. E a paz do nosso Senhor, que é maior do que nós somos capazes de compreender, possa nos guardar em dias turbulentos, a fim de mantermos os nossos pés seguros, abrigados, sob a sombra de Cristo Jesus, o Altíssimo, que vive e reina com o Pai e o Espírito, agora e para todos sempre. Amém. Podem sentar-se, nós queremos cantar o próximo hino, do Inário Luterano, número 175, e esse hino também servirá para o recolhimento das nossas ofertas. Todos que vieram preparados podem trazer ao altar do Senhor a sua oferta de gratidão. Cantamos o próximo hino 175. Graça infinda Deus aceita os rebeldes com favor. Num
meu Salvador rejeita ao contrito pecador. Eis o divinal convite, aceitai a salvação. Seu amor não tem limite, Deus por nós tem compaixão. A Alessandra sabe que o meu sofrimento com esses óculos e a máscara, né? Os irmãos também que me acompanham sabem disso aí, quanto a gente se incomoda para juntar as duas coisas, né? Complicado. Também queremos falar com o nosso Deus, agradecendo essa semana, nosso irmão Anderson Lima Borchá, ele agradece a Deus pelo emprego, oportunidade de emprego. Vinha buscando já há muito tempo, diversas vezes, batendo em portas, né, de empresas, conseguiu o emprego e agradece ao Senhor por essa providência. Muitos outros também que buscam e ainda não conseguiram, nós colocamos diante do Senhor também nesse momento, para que o Senhor continue dando oportunidades de sustento digno aos seus filhos e filhas. Colocamos diante do nosso Deus os nossos irmãos e irmãs aqui que estão enfermos e que combatem, lutam cotidianamente contra enfermidades no corpo, também no seu espírito. Nós colocamos diante do Senhor a necessidade da Angelina, Dona Josefina, também a Dona Ieda, que sofreu uma fratura no tornozelo. Também colocamos diante do Senhor a saúde de Dona Zenair, como a Luana pediu. Dona Dina e sua família, especialmente aí no cuidado, atenção ao pequeno Ian Nascimento. Pedi pela saúde da minha prima Verônica. Verônica. Ela tem que passar por uma Cirurgia. E também eu quero pedir pela minha vida, porque ela vai sofrer aí uma mudança. Eu me preparo para essa mudança. A oração, o pedido dessa semana, então saiu o resultado e não foi aquilo. Não, só vou saber semana que vem.
Então, que Deus guarde o coração, né, nessa ansiedade, até que chegue o momento certo, que Deus continue provendo na sua vida aquilo que a gente sabe ser necessário para você. Nossos irmãos, né, levaram diante do Senhor, ficaram curiosos, né? Pastor, o que aconteceu? O seu resultado da Alessandra? O que aconteceu? Né? Já deu a providência de novo, como o povo aqui no crescimento da semente, a gente quer para agora, né? E Deus tem o seu tempo, o seu modo. A Alessandra mesmo, para ficar com o coração mais calmo, pediu: não quero saber, deixa para o tempo certo, deixa amadurecer a resposta. E a gente continua orando para que Deus guarde e não te deixe faltar nada, meu irmão, né? Nós pedimos também, então, pela Alessandra. Tem aí o pedido de do seu patrimônio, da sua casa, do seu abrigo, né, de proteção. Outros pedidos temos para fazê-lo. Nos colocamos diante do Senhor em oração. Graças te damos pela providência constante em nossa vida. Nós te agradecemos pelo teu evangelho espalhado pelo mundo e que de maneira graciosa tocou nossos corações e que desde o nosso batismo tem produzido em nós vida. Nós te agradecemos porque mesmo através de espinhos, tens agido com o teu evangelho, com teus obreiros, com tuas servas e servos, operando, Senhor, limpeza, poda, para um crescimento digno e frutos agradáveis aos teus olhos. Pedimos, sustenta-nos como agricultores desta tua seara, a também contribuirmos com o nosso tempo, com os dons, lançando a semente, comunicando, testemunhando, por palavras e ações, esta fé germinada e que frutifica em nossa existência. Obrigado, Senhor, por esse instrumento de salvação estar disponível para adultos e crianças, para doutores e pessoas simples. Muito embora, na sua simplicidade do pregar, na mensagem principal, Jesus Cristo, o Salvador de cada um de nós, há poder, há misericórdia, há mistério que opera milagres que não conseguimos compreender. Como aprendemos de tua palavra, ó Pai, aquele bandido na cruz, em toda a sua história, nunca se atentou até que o Evangelho encarnado esteve diante dele. Ali, em aparência de derrota, em aparência de fraqueza, operando mudança, abrindo para aquele homem as portas dos céus. Ele, mendigo, como eu, como cada um de nós, recebeu do seu ouvido e do seu coração palavras de ânimo, de vida, de força, de alegria, mesmo diante
da realidade da morte. Assim também, Senhor, continuas a operar pelo Espírito este milagre de salvação. E obrigado por ter nos alcançado em tempo oportuno. Usa, Senhor Deus, também os nossos recursos, que são teus e que nós administramos, para que o façamos, Senhor, não por egoísmo, não por vaidade, não por soberba, mas que administremos, sim, Senhor, os recursos que nos entregas com zelo, com cuidado, provendo, multiplicando-os, a fim de atendermos um maior número de pessoas com igualdade, e que ninguém entre nós passe necessidades, esteja desabrigado, esteja, Senhor, sentindo-se órfão ou abandonado por Ti. Sejamos nós, com alegria, extensão dos Teus braços de misericórdia, extensão, Senhor, Teu abraço de acolhida, a dar-nos aos que não têm condições de construir seus ninhos, e também sob a Tua graça, na acolhida da Tua casa, no seio da igreja, possam amparar lares seguros para os seus filhos, para seus entes queridos. Usa-nos, portanto, Senhor, para este rico e firme propósito de fazer com que muitos que hoje sofrem neste corpo mortal possam ser alcançados e levados diante de Ti, na promessa de um corpo restaurado, corpo celestial, que Tu mesmo estás transformando e operando dia a dia. Senhor Deus, cuida dos nossos entes queridos por quem temos orado e pedido e trazido ao Teu altar nesta manhã. Restaura nas suas enfermidades, cura nos seus tratamentos, mantenha-os firmes sob a Tua guarda, através dos cuidados médicos, o acompanhamento psicológico, emocional, psiquiátrico, das necessidades, Senhor, que nós sozinhos não conseguimos resolver, mas com a Tua intervenção temos visto e testemunhado milagres e transformações maravilhosas. Senhor Deus e Pai, nós colocamos também em Tuas mãos nosso trabalho, nossa renda. Agradecemos por aqueles como Anderson que recebeu oportunidade de emprego. Pedimos por aqueles tantos outros de nossa comunidade que ainda batem a porta, buscando trabalho, estabilidade e renda justa para si e seus entes queridos. Guarda, Senhor Deus, nós te pedimos, aos nossos filhos, aos que completam aniversário, aos que são trazidos à Sua presença no Santo Batismo. E ajuda, Senhor, que nós, como o Teu Santo Corpo na terra, promovamos o Teu reino, cumprindo o que trazemos de lema: Cristo para todos, antes que chegue o fim. Amém. Seguimos em nossa liturgia cantando o ofertório. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito puro. Não me lances fora da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito Santo.
preparar para o momento da Santa Ceia, seguimos conforme o prefácio em nossa liturgia. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. Oremos. É verdadeiramente digno, justo do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças ao Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. De modo semelhante, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue derramado em favor de vós para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes em memória minha, diz o Senhor. E a paz do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, guarde e preserve vossas vidas nesta fé salvadora. Amém. Cantamos o Cordeiro Divino. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Convidamos todos os irmãos e irmãs aqui presentes, preparados, que possam receber a ceia do Senhor. Aos que nos acompanham em nosso culto, nessa transmissão, nós colocamos um fundo musical para que Deus também conceda a vocês a sua bênção e que sempre, de maneira oportuna, estenda ao pastor o convite, o desejo de receber a palavra e também o Santo Sacramento no seu lar, até que nós tenhamos oportunidade de, reunidos todos em Santa Comunhão na casa do Senhor de maneira presencial, podermos fazê-lo. Mas enquanto esse dia não chega,
Não deixe que as dificuldades aumentem a sua acomodação e você fique sem receber o corpo e o sangue do Senhor. Deus abençoe a cada um dos aqui presentes e dos que nos acompanham neste momento. Amém. Hoje eu venho a ti, com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Senhor, agora desperta. Queremos nos colocar de pé na presença do Senhor e cantarmos, como vocês já viram a cola, a canção de Simeão, o cântico de despedida. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos.
Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao nosso Senhor Deus e oramos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter amor sincero para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Só vou corrigir aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Podem sentar-se. Nós cantamos no último hino para encerrar o nosso culto, do Inário Luterano, o hino de número 201. Hino de número 201 do Inário Luterano. Fim do culto, partiremos. Agradecemos a presença de todos que nos acompanham. Pedimos perdão pelo barulho excessivo e que Deus possa abençoar a cada um de vocês ao longo desta semana. Cantamos o hino 201, fim do culto, partiremos. Partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fialdade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, te ouçamos sem temor.